Olá amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Faremos juntos aqui uma recapitulação desses últimos dias, desde o dia 29, dia 30, né, mais ou menos. Separei alguns jogos para a gente conversar. Tem algumas equipes que eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, outros que eu quero tirar essa pulga atrás da orelha, enfim. Tá bom? Não esquece de comentar aqui como é que foi a tua semana, os últimos dias, as principais dificuldades, né, para a gente poder debater junto por aqui. A gente vai entrar agora numa data FIFA. Na verdade, você deve estar vendo esse vídeo, eu vou postar esse vídeo na segunda-feira. Você vai já ter começado essa data FIFA, né? Porque tem a transição entre os jogadores e as seleções. Os jogos de seleções começam mesmo no dia 12 e depois terminam no dia 17. Então, para quem é de descansar, dia de descanso; para quem é de estudar, dia de estudo; para quem é de trabalhar, dia de trabalho. E, obviamente, para você dar aquela recapitulada, preencher planilha de gestão, que é um saco, mas é sempre muito importante, né? Enfim, são dias sempre que a minha esposa arruma alguma forma de a gente poder viajar para algum lugar, seja para visitar parente ou ter um casamento nesse mês de data FIFA que eu vou ter aqui, de um amigo meu de infância, um grande amigo meu. Então, enfim, é essas datas aí que a gente consegue dar um jeito de fazer as coisas pendências, né, de resolver coisas aqui no sítio. A gente acha que vai parar, mas não para, né? Enfim, dia 30 tivemos a derrota do City para o Wolverhampton, a primeira derrota do City na competição. Depois a gente vai falar sobre a segunda derrota. Foi um jogo onde o City teve muita posse, muito volume, piriri, mas não deu conta de vencer a equipe aqui do Wolverhampton. O City começou perdendo logo no início, né, um gol contra do Rúben Dias, e depois, num bom momento, quando parecia que o City ia matar o jogo, o Richan num contra-ataque, aí você nem consegue ver uma barrinha do Wolverhampton por aqui, puxou o contra-ataque e matou o jogo, tá? Havia sido naquele momento a primeira derrota do City, né? O City começando uma cotação bem baixa nesse jogo, né, para matar aquela galera da múltipla. Foi um jogo que eu acompanhei, mas não senti confiança de trabalhar o City. E essa é a primeira pulga atrás da orelha que eu queria colocar. Eu não senti tanta confiança ainda nos jogos do City, para ser bem sincero, tá? Então, já teve um jogo do City que eu fiz fora de casa, se eu não me engano foi contra o Sheffield United, que eu não senti tanta confiança no City assim. Deixa eu me lembrar, acho que foi contra o Sheffield, isso foi 2-1. Eu lembro que o Walker entregou o gol, depois ele ajudou a fazer o segundo, já não me passou tanta confiança. E o City sempre uma cotação muito esmagada, né? Tivemos no mesmo dia, se não me engano, deixa eu ver se foi no dia 30, acho que foi no dia 30 também. Foi no dia 30/9, uma derrota do United para o Crystal Palace. O mesmo United que vence o Crystal Palace na Copa da Liga por 3-0, perde para o Crystal Palace em casa por 1-0. Outro time que eu ainda não consegui ter confiança. Chegou o Amrabat agora para o meio campo, que se destacou muito na Copa do Mundo com a equipe do Marrocos, mas ainda não consegui ter tanta confiança no United. Depois o United ainda ia perder depois desse jogo para a equipe do Galatasaray na Liga dos Campeões. A gente já vai falar disso também, tá? Então é mais um time para se tomar cuidado. Muita posse, muita agressividade, mas quem ganhou o jogo aqui foi a equipe do Crystal Palace. Esse jogo do Bayern com Leipzig não era surpresa, uma complicação, né? Para quem não leva peso de camisa o tempo todo em consideração, eu acho que isso já ficou para trás, né? Ficar só levando peso de camisa e tudo mais. A gente viu um Openda jogando muito bem pelo Leipzig, criando 2-0 para cima do Bayern, e aí houve um relaxamento. Eu senti um relaxamento do Leipzig para cima do Bayern, e aí o Bayern, quando cresce, realmente é muito chato. Eu acho que foi um resultado justo. Eu trabalhei gols nesse jogo no segundo tempo. Acho que, se não me engano, eu fiquei fribetado porque eu precisava de mais um. Foi um jogo bem tranquilo em relação à observação de espaço. Não foi um massacre do Bayern no segundo tempo, não, porque o Leipzig também jogou, mas ao momento que ele jogava ele deixava muito espaço, então não senti que tenha sido uma zebra aqui, pelo contrário, tá? Aí tivemos Bragantino e Palmeiras. Esse jogo eu fiz questão da gente comentar porque esse foi um jogo de match odds mamável, né, como a gente costuma dizer na gíria, e esse é um jogo que mexe com o teu emocional, né? Se você trabalha match odds no trade e você vê um Bragantino amassando o Palmeiras com o time reserva antes do jogo contra o Boca, o Bragantino teve muita condição de fazer o primeiro gol no primeiro contra-ataque
uma bola esticada do Endrick e ele faz o gol. Parecia até que estava impedido, mas não estava. Eu, por acaso, não estava posicionado nesse jogo. Eu estava procurando leitura para gol, estava buscando uma leitura para gol e não estava posicionado no Match Odds. Mas foi um erro, porque eu cheguei e já estava acontecendo tudo que estava acontecendo. Desde o início, o Bragantino já estava martelando. Eu cheguei atrasado nesse jogo e por isso daqui eu não amei esse gol. Certamente, se eu tivesse começado a fazer o jogo desde o início, eu tinha tomado esse gol do Endrick. E esse gol do Endrick, ele é totalmente tomável. Tá? Você, quando assume uma metodologia no Match Odds para trabalhar contra a pior equipe em campo, e você tem um favorito ou a melhor equipe em campo jogando pra caceta, não tem como você estar de fora. E esse é o tipo de situação que você toma mesmo. Não tem como não tomar esse gol do Endrick. Tá? O máximo que você pode fazer é tiltar depois desse gol. Só que se você tiltar depois desse gol, você não vai ter vida longa no mercado. Porque esse é o tipo de gol que você tomar, pode demorar 10, 20, 30 jogos para você tomar outro, mas você vai tomar. Faz parte da metodologia, porque ela diz que você tem que estar dentro quando a equipe melhor em campo está amassando, e ela estava amassando. Então esse gol deveria ter sido do Bragantino? Deveria, mas o futebol não é justo. Né? Então esse foi um gol tomável. Eu não tomei por detalhe, e tomaria. Certamente tomaria esse gol. Tá? No segundo tempo, deu para trabalhar gols aqui. O Palmeiras, depois que tomou um empate, pensou, porque enquanto estava 1-0 estava lindo, né? O Bragantino foi para cima. Quando o Palmeiras começou a ir para cima depois de tomar um empate, né? Achou que daria para buscar a vitória, o Bragantino virou. Resultado completamente, vamos dizer assim, merecido. Tá? Pedro Caixinha fazendo um excelente trabalho no Bragantino. Nesse momento que eu estou gravando, se eu não me engano, o Bragantino estava... Posso consultar aqui para não falar besteira. O Bragantino estava vencendo fora de casa a equipe do Atlético Paranaense. Acabou de empatar o Atlético Paranaense. Então tá 1-1. Resultado bom para o Botafogo. Tá? A gente já vai falar disso já já. Então, não quer tomar esse tipo de gol do Endrick, não quer chutar, não faça Match Odds. Tá? Falando em Match Odds, tivemos um jogo do União Berlim com o Braga aqui já na Liga dos Campeões. Esse foi um jogo no dia... no dia 3/10, tá? Também conhecido como terça-feira. O União Berlim fez um bom primeiro tempo, dado as suas características, né, de recuo, não é uma equipe que se expõe tanto, mas acabou oferecendo demais a entrada da área para o Braga. E o Braga é uma equipe, não vou dizer copeira, mas é uma equipe cascuda em relação a aproveitar os espaços, finaliza bem de fora da área, foi assim que fez o gol da virada. Achei que o União Berlim ele se deixou demais permanecer num estilo um pouco agressivo. Eu acho que faltou o União Berlim um pouco mais de gana nesse jogo. Porque depois de você ter perdido para o Real Madrid, tinha que ter tido um pouco mais, dentro de casa principalmente, né? Por mais que não esteja jogando no seu estádio, está jogando em Berlim, mas no Estádio Olímpico de Berlim, faltou matar, faltou enfiar a faca e girar. Você deixou muito ali para o Braga foi ganhando confiança, fez o primeiro, logo no início do segundo tempo empatou. Aí quando o União Berlim resolveu ir para cima, o Braga acabou achando um gol no finalzinho. Esse é o tipo de gol, para quem trabalha a recuperação de resultado no Match Odds, que paga muito bem. Esses jogos eles demoram a acontecer, mas quando vem, paga o seu prejuízo, né? Se você conseguir fazer uma boa gestão e trabalhar com uma odd média interessante. Mas foi um resultado ruim para o Berlim em relação à classificação. Tá? Por que é difícil trabalhar o União Berlim? Porque ele não dá sinal de back. Diferente da temporada passada, onde ele amassava o adversário, o União Berlim está muito mais preocupado em se fechar. Então ele não dá muitos sinais de superioridade. Essa é mais uma pulga atrás da orelha que eu quero te colocar. Porque é uma equipe boa, que às vezes vai demonstrar superioridade numa bola parada, no jeito que contra-ataca, mas às vezes ele não vai ter aquele padrão de superioridade que a gente gosta. Achei vamos dizer assim, uma derrota evitável. Acontece a coisa do futebol, mas achei uma derrota evitável. 3-2, Napoli e Real Madrid. Acho que o resultado justo desse jogo teria sido até um 2-2. O Napoli produziu no final para empatar. Foi um jogo muito, muito bom aqui do... Onde é que dá para ver o gráfico? Não dá para ver o gráfico desse jogo, né? Tá agarrado, não sei porquê. Foi um jogo muito, muito bom para trabalhar gols, mas um jogo perigoso também para Match Odds. Tá? Quem se envolveu em Match Odds aqui pode ter tomado alguns gols contra a posição. Real Madrid, com a volta do Vinícius Júnior, com o Jude Bellingham agora encontrando o Vinícius Júnior várias vezes em passes, tende a ser ainda mais letal
nos contra-ataques. Mas infelizmente ou felizmente a gente só tem visto contra-ataques do Real Madrid quando ele está jogando na Champions, né? Porque na La Liga, principalmente em casa, o Real Madrid tem dominado os seus jogos. É um estilo que o Ancelotti também consegue fazer, né? Arsenal. Aqui não teria... Olha só, como que a gente fez a análise desse jogo? Por que eu imaginei que o Arsenal poderia se complicar aqui? Primeiro, era um jogo antes do clássico contra o City. Segundo, o Lan, ele vinha mal no campeonato francês, mas a gente tem que lembrar que o Lan se classificou para a Champions via campeonato francês no ano passado. Então eu não conseguia, na hora que eu fiz a minha análise, eu pensei em gols, né, principalmente uma agressividade do Lan, não imaginei que ele venceria o jogo, tá? Isso me surpreendeu. Mas eu não conseguia acreditar em um Lan dentro de casa, com o apoio da torcida, tendo se classificado para a Champions jogando recuado. Não consegui. É como se fosse um time antigamente aqui no Brasil que vencesse a Libertadores e ignorasse o Campeonato Brasileiro e só pensasse no Mundial de Clubes. Lembra que tinha isso no passado? Por conta das datas, antigamente a Libertadores era ali... Nossa, tem um mosquito aqui chato. Antigamente estava muito calor aqui, então fica esses bichinhos. Antigamente a Libertadores ela era uma data muito longe do Mundial. Então às vezes o time abdicava completamente do Brasileirão, e aí dava a impressão que ela estava mal. E aí no Mundial ia bem. Então eu acho que foi mais ou menos o que o Lan pensou aqui. Eu não acho que o Lan ia ter time para continuar fazendo um bom campeonato francês no outro ano, mas ele está focado na Champions. E cara, foi uma grande vitória. E olha, vamos ser sinceros, a classificação do Lan é o líder, porque ele empatou fora de casa e venceu em casa o Arsenal. Acho que vai se classificar? Difícil. Mas olha, foi um bom jogo para gols, tá? Eu consegui trabalhar gols aqui. Muitos erros defensivos, tanto do lado do Lan quanto do lado do Arsenal. O Arsenal, difícil de confiar, né? Fortaleza e Corinthians, foi um banho de bola aqui. Quem trabalhou match odds trabalhou back Fortaleza, mesmo sem ter pego o gol no primeiro tempo, foi uma excelente posição. Lei Corinthians, que foi o que eu fiz, foi uma posição muito tranquila de se trabalhar também. Padrão aqui, é só isso que a gente tem para resumir. Um padrão, uma aula de futebol aqui do Vojvoda, o Corinthians com muita dificuldade. Um empate que tinha acontecido em Itaquera, né, na Arena Corinthians. O Fortaleza jogou muita bola no jogo da volta. Padrão de se trabalhar. Eu acho que se você fez match odds desse jogo, você não teve dificuldade, tá? Celtic Lazio, esse foi um jogo na Liga dos Campeões que eu trabalhei gols, eu precisava de mais 2 gols no final, só veio um, fiquei em prejuízo. Eu vi um Celtic criando muito, precisava de mais, porque já tinha perdido na Holanda no primeiro jogo, né? Contra o PSV? Não, contra o Feyenoord. Sempre confundo. O PSV está no grupo do Arsenal. E foi punido no final com um gol do Pedro, de cabeça, aqui da Lazio. Foi um gol que poderia ter me ajudado se o Celtic tivesse feito outro, mas não fez. Tá? Então foi um jogo bom para gols, mas que não saíram os gols que eu esperava. Tá? É aquele tipo de jogo que eu estaria de novo dentro do over à frente, mas acabou não batendo. Dortmund e Milan foi um outro jogo que eu trabalhei gols, que eu também tive prejuízo, fui buscar o over limite por aqui. Era para eu ter entrado até na frente, tá? Eu me segurei, porque estava dando sinal, o Dortmund veio para cima, o Milan chega contra-ataque, depois do nada o Milan parou de contra-atacar, eu entrei mais ou menos por aqui, ó, o Milan parou de contra-atacar, foi um jogo xoxo. E um jogo com péssimo resultado para o Dortmund, porque a gente já vai falar da vitória do Newcastle contra o PSG, foi um cacete dado aqui no PSG. Esse jogo eu não tive percepção para quase nada. O PSG começou melhor, o Newcastle acelerou e marcou, daqui a pouco o Newcastle viu ali o PSG meio grog, foi para cima e as coisas foram acontecendo, não consegui dar um clique nesse jogo. E ainda acabou marcando no final. Foi um jogo muito bom para o Newcastle, porque ele já tinha empatado na Itália contra o Milan, ele vence um adversário direto, ele assume a liderança da competição, não deixa o PSG pontuar, e você teve um empate na Alemanha de novo. Então a chance do Newcastle se classificar nesse grupo, que é o grupo da morte, é muito grande, tá? Mas toma cuidado, porque o Newcastle não dá um padrão tão forte assim de superioridade. Talvez contra o Milan, talvez contra o Dortmund, mas contra o PSG foi um jogo franco, tá? Aqui Leipzig e City, os dois acostumados a se enfrentar. Eu vim com a ideia de trabalhar gols, mas acabei trabalhando match odds no primeiro tempo, consegui pegar
esse gol do City em Lei, a pior equipe em campo aqui no Leipzig, vim com o intuito de trabalhar gols mesmo, tá? Mas aí o Leipzig foi completamente dominado no primeiro tempo, o City teve 72% de posse de bola, 10 finalizações, o Leipzig não deu uma finalização no gol. Então foi uma situação bem tranquila para pegar esse primeiro gol aqui do City. Foi uma posição que eu abri e fechei uma vez. Tá? Eu fechei minha posição numa recuada do City, depois voltei a entrar e não precisei fechar de novo. Depois do gol aí sim eu encerrei minha posição. No segundo tempo não fiz nada de match odds, trabalhei o mercado de gols no over limite e consegui pegar esse gol do Álvares aqui aos 84. Foi quando o Leipzig já estava vindo para cima. O outro gol do Jeremy, só o primeiro nome pode ser pronunciado, a quinta série. Eu não peguei, tá? Barcelona e Porto fiquei em prejuízo. Trabalhei o limite nesse jogo. Esperava mais do Porto por aqui. Acho que o Barcelona, o resultado justo para esse jogo teria sido 1-1. O Porto teve gol anulado. Acho que o Porto produziu. Mesmo o Porto não está jogando tão bem assim, tá? Acho que o Porto poderia estar jogando melhor. Eu acho que o Porto merecia ter saído aqui pelo menos com um empate. Esse foi um jogo para gols também que eu trabalhei em prejuízo. Esse Internacional e Fluminense foi um jogo onde eu só observei, até cheguei a comentar sobre ele no Telegram, mas eu só observei, jogo tenso de Libertadores, o Inter fez muito barulho em casa, perdeu o gol, tá? Muita cobrança em cima do Ener Valencia pelos 2 gols na cara que ele perdeu, acabou ficando com nota 5 aqui no SofaScore, né, com as chances perdidas. Por que o SofaScore deu 5? Deixa eu ver aqui por que ele deu 5. Grandes chances perdidas, 4, segundo o SofaScore. Eu vi 2, pode ser que ele tenha perdido mais 2. Foi um jogo muito ruim do Valencia, ele acabou se redimindo agora do Grenal. Acabou agora há pouco esse Grenal, 3-2 pro Inter. Eu achei um Fluminense que não se absteve de manter a sua forma de jogo. Muitas das vezes o time do Diniz, em situações de pressão, no passado, tampava da chutão. E eu acho que isso não era um problema do Diniz, eram os jogadores que não conseguiam, no momento de pressão, assimilar a ideia do treinador. Porque o Diniz sempre fala, não é porque o time está sendo pressionado que ele vai dar balão, não é porque o time está numa situação ruim que ele vai dar balão. E eu acredito que o Fluminense ele foi aprendendo isso com o Diniz. Na primeira passagem dele, ele não fazia isso. O time dava chutão quando era pressionado em algumas situações, o Diniz ficava maluco. Cara, nesse jogo do Inter, com uma torcida contra, com o time jogando bem, com o Inter podendo ter feito o segundo e terceiro gol, o Fluminense continuou jogando da sua forma. O John Kennedy fez um golaço, teve presença e também deu um passe para o Cano no final. O Fluminense se mostrou emocionalmente melhor do que o Internacional. Mas esse jogo, por conta daqueles lances do Valencia, ele podia ter ido para qualquer lado. Foi nítido. E se o Fluminense tivesse perdido a cabeça ali dando balão, certamente o Inter teria se classificado. Então foi um jogo assim que deu gosto de ver o Fluminense não abdicando do estilo que o seu treinador pede, tá? Mas era um jogo para o segundo tempo para trabalhar gol, sem dúvida, principalmente o Fluminense vindo para cima. Eu estava só acompanhando mesmo na TV aqui com a família. E tem muito tricolor aqui em casa, então foi um jogo bom de se assistir, mas o Inter poderia ter feito um pouquinho mais, né? Ou perdido um pouco menos. Acho que foi um jogo bom para trabalhar gols, sim. Defensa LDU, esse é outro jogo que eu não trabalhei, mas teria trabalhado no mercado de gols, sem dúvida. Né? Quem acompanha esse jogo viu a quantidade de finalizações, de grandes chances criadas. Não foi assim, não é besteira falar, mas é muito engraçado olhar para esse placar e imaginar que isso aqui foi 0-0. Foi um jogo onde a defesa do Defensa e Justiça precisava tirar 3 gols de vantagem. A LDU tinha contra-ataque, que foi um jogo com sururu danado. E esse é aquele tipo de jogo que a gente olha e fala, cara, não é possível. Era um jogo para se tomar gol, se tomar prejuízo no mercado de gols. Sem dúvida, esse é o tipo de jogo que a gente tem que aceitar. É o mesmo tipo de contraste de Goiás e Bahia 6-4. Tipo assim, a gente olha e fala, ui, sabe? Esse é o contraste ideal daquele jogo, é esse aqui, tá? Aí tivemos Boca Juniors e Palmeiras. O Palmeiras, na minha opinião, ele jogou muito mal o primeiro tempo, foi crescer no segundo tempo, e aí já era tarde demais o Boca, quando teve o cartão vermelho aqui do Rojo, que é um jogador experiente, né? Já era campeão da Libertadores antes. Ele foi muito inexperiente aqui, na minha opinião, e acabou dando ao Palmeiras a chance do volume de jogo,
depois do empate, da falha do goleiro Romero, a gente teve um Boca fazendo o que mais gosta, que é ser a catimba, né, fazendo o tempo passar. Acho que o juiz deu pouco tempo de acréscimo aqui, poderia ter dado bem mais do que 5 minutos, que o Boca gastou muito tempo. Mas o Palmeiras fez 3 tempos ruins no confronto de 180 minutos. E no penal, mesmo que o goleiro, o Everton, seja um pegador de pênalti ok, o Romero, a gente tinha comentado na análise, é um cara que desfruta esse momento. Ele deu uma entrevista depois falando que ele se diverte. É um pegador de pênalti nato, se eu não me engano, ele pegou 30% dos pênaltis na carreira dele. É um cara absurdo. E aí, dizem que quando esse jogo foi pro penal, a torcida do Boca já estava comemorando. É óbvio que isso é soberba, mas sabia da confiança que tinha no seu goleiro. E eu não duvido que o Boca vai tentar fazer a mesma coisa contra o Fluminense. É óbvio que contra o Fluminense no Maracanã, não esquecemos isso. Não esqueçamos que o Fluminense vai jogar com metade da torcida e o Boca com a outra. Tá? Não esqueça disso. Às vezes a gente pensa, o Fluminense vai jogar em casa. O Fluminense vai jogar em casa. Mas eu estive presente em 2 finais únicas, Atlético Paranaense e Flamengo e River Plate, e principalmente no Peru, entre Flamengo e River Plate, era 50-50. Houve uma invasão das 2 torcidas. Tá? É óbvio, o torcedor do Fluminense não vai precisar viajar, mas o Boca não ganha uma Libertadores desde 2007, então vai ser um pandemônio. Mas eu não duvido que pela qualidade hoje o Fluminense é um time bem melhor, que o Boca tem que fazer mais ou menos esse estilo de jogo contra o Fluminense. Tá? E aí a gente pode ter até uma possibilidade de trabalhar meio pela equipe em campo no gol, com o back Fluminense. O que o Fluminense não pode fazer é esse primeiro tempo do Palmeiras aqui, que custou. Né? O Palmeiras, depois de muito tempo, fez um gol, mas aí precisou de um gol do Piquerez para fazer o gol. E nos penais, acabou mesmo o Cavani estando perdendo o pênalti. O Veiga e o Gomes, os principais líderes do elenco ali, perderam o penal. E aí o emocional do Palmeiras foi a vida. Na sexta-feira, início de final de semana, tivemos o Gladbach com mais. Foi um bom jogo para espantar qualquer crise dessas 2 equipes, mas em relação a gols, né? Porque o Gladbach vinha pegando adversários muito ruins, o mais também, então a gente acabou criando um preconceito com essas equipes, mas deu para ver nesse jogo que foi um jogo excelente para trabalhar gols. São 2 equipes que dão espaço, que vêm para cima. O mais mereceu ter empatado esse jogo no final. O Gladbach mereceu ter empatado esse jogo no finalzinho, porque teve volume no final do jogo. Então, não acho que a gente deva descartar essas equipes para trabalhar gols, tá? É porque os adversários anteriores realmente tinha sido muito complexo. O mais tinha vindo de derrota para o Gladbach, para o Bayern de Munique, para o Leverkusen, e a gente às vezes cria um preconceito, né? De que a equipe é ruim, mas não é. Tá? A equipe é boa, se reforçou bem, perdeu alguns jogadores de ataque, principalmente o Thuram, que foi para a Inter, e mais um jogador que teve no Leverkusen agora. Mas mesmo assim se reforçou bem. Tá? Corinthians e Flamengo. Esse foi um jogo do final de semana, foi um jogo de sábado. E esse foi um excelente jogo de mudança de leitura. Por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês. No começo do jogo, o Flamengo não jogou nada. Os primeiros 10 minutos. Foi onde o Corinthians subiu a marcação, empurrou o Flamengo para trás, só ele tinha a bola, e ali era um lei Flamengo claríssimo no trade. A partir do 10º minuto, o Flamengo botou a bola no chão, empurrou o Corinthians para trás. E ali, se você tivesse se abraçado na posição, ignorado a leitura de jogo, você tinha tomado uma correção enorme na cotação do Flamengo. Porque o Flamengo melhorou em campo, a probabilidade de vitória do Corinthians diminuiu e a do Flamengo aumentou. E foi assim durante todo o primeiro tempo. O Flamengo melhor e melhor, até chegar ao gol no início do segundo. Então esse foi um jogo de virada de leitura, e eu sempre gosto de falar isso para vocês. Não se abracem em posições, porque o jogo ele muda, ele é dinâmico. Tá? Esse foi um exemplo que eu quis trazer para vocês. Eu cheguei a estar contra o Flamengo e depois me posicionei contra o Corinthians. Não peguei o gol no segundo tempo, peguei só a oscilação de preço do Corinthians no primeiro tempo, mas você veja bem, né? O Corinthians começou bem e depois ele recuou, né? Ele foi empurrado para trás. Então é um jogo que muda, ele é dinâmico. Tá? Assim como o Flamengo, depois que marcou o gol e recuou, é aquela coisa do 1-0, né? É o maior perigo do futebol você querer proteger vantagem de 1-0. O Corinthians subiu o ritmo e acabou achando um empate. Goiás e Bahia, esse aqui é só para comentar mesmo. Isso aqui é um absurdo. Acho que foi o jogo mais pirotécnico do Campeonato Brasileiro até agora. Mais do que o 4-4 entre Corinthians e Grêmio. Né?
um jogo maluco onde o Everaldo fez um hat-trick e não ganhou nota 10, ganhou nota 9.9. Vai entender. Cara, eu não acompanhei esse jogo, eu só fui piscando a notificação e não consegui acreditar. É aquele contraste de defesa e justiça e LDU. Tá? Aí o mesmo United que a gente comentou agora no sábado também, nesse jogo foi no sábado? Foi no sábado. Venceu o Brentford de virada nos últimos 2 minutos de jogo. A galera do vovô e passa mal esse tipo de resultado. Para quem trabalha em recuperação de resultado, paga muito bem. Para vovô é infarto de cardíaco, obviamente. Mas veja como não dá para confiar nesse time do United. Eu não consigo confiar. Um time que toma um gol do Brentford, que está em uma fase e que consegue virar com o McTominay praticamente nos 2 últimos, vamos dizer assim, nos últimos suspiros da partida. Para quem trabalhou a favor do United, seco, obviamente foi um resultado muito bom. Mas para o trade eu ainda continuo sem confiar nessa equipe do United. Vou confessar para você, assim, você pode ter certeza que nas próximas rodadas do inglês, eu posso até comentar do United, mas ele sempre vai estar ali nos times que podem se complicar. Não tem, acho que a única equipe que eu olharia para o United e falaria, não, o United deve vencer esse jogo, é o Luton Town. Talvez o Sheffield, se for o United em Old Trafford. Se for fora de casa, eu já não confio. Tá? Então, qualquer outra equipe que o United jogue, eu colocaria naquela galeria de times que podem se complicar. Juventus e Torino, vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Eu acho que a gente tem que acompanhar, mesmo eu não sendo um fã do futebol da Juventus, eu acho que a gente tem que acompanhar a Juventus essa temporada. Por quê? A Juventus é favorita para levar o italiano. Porque é a única equipe no italiano, pelo menos das grandes, que não está disputando o UEFA, não está disputando outra competição a não ser o campeonato italiano. Isso obviamente vai favorecer a Juventus a poder usar sempre o seu time titular. É um time que joga uma vez na semana só, não joga duas. Então, obviamente, é uma seleção. É uma equipe para a gente dar uma olhada. É uma equipe muito forte na bola aérea que vale a pena a gente ficar de olho. Eu não sou fã do futebol da Juventus. Na temporada passada eu evitei muito trabalhar algumas coisas a favor da Juve. No início dessa rodada, dessa temporada, já me desanimou um pouco, mas não tem como. Vai ter que ser contra a minha vontade. Eu vou observar todos os jogos da Juventus, porque é uma equipe descansada. Tá? Isso faz muita diferença. Nesse momento o Milan é até o líder. A Inter também, se eu não me engano, passou a Juve. Mas eu acredito que a Juventus aqui é favorita. A Inter não passou a Juve porque a Juventus aqui não estava considerando o resultado ainda. Mas a Juventus, se não me engano, está em segundo lugar. Mas vale a pena ficar de olho na Juve, tá? Dortmund e Berlim, depois de perder para o Braga, o Berlim veio perder para o Dortmund. Finalmente o Füllkrug desencantou, marcando um gol aqui de cabeça, né? Bateu no goleiro, depois voltou e fez com o pé, finalmente. Ainda acho que o Dortmund precisa de um goleador mais presente na área. O Nico, que é muito difícil falar o nome dele, Schlotterbeck, fez um golaço de fora da área. O Julian Brandt está sempre fazendo gol, mas eu ainda acho que o posicionamento ofensivo do Dortmund tem que melhorar. Uma equipe que opta muito ali por chamar o adversário para cima para contra-atacar. E o União Berlim usando sempre da bola aérea para tentar punir o adversário. Um gol de cabeça, um gol de pênalti. Sinceramente falando, o União Berlim esse ano não briga por nada em relação à posição de tabela. É tentar classificar para a Europa League ou, quem sabe, um milagre se classificar na Champions, né, já que o Napoli perdeu para o Real. Tentar vencer talvez o Napoli na Alemanha, empatar com o Napoli na Itália, vencer o Braga em Portugal, talvez empatar com o Real Madrid, não sei. Mas mesmo assim vai ser muito difícil. E o Dortmund, por enquanto, ainda vai sonhando com essa disputa de título, mas os adversários são bem melhores, na minha opinião. Esse jogo aqui também, eu não tive posicionado nesse jogo, tinha muito jogo ao mesmo tempo, mas certamente se estivesse estaria back ao Leipzig, e o Leipzig perdeu 2 penais. Isso acontece, tá, gente? Eu já vi sequência de 5, 6, 7 penais, obviamente com um acúmulo de jogos acontecendo, de penais perdidos. Paciência, isso aqui é para tirar a paz do apostador e do trader. Só que é aquela coisa, a cotação aqui do Leipzig era o quê? 1,25, 1,20. Então, para você que quer trabalhar back 1,20 no longo prazo, esse é o tipo de jogo que te dá esse alerta. Não vai te dar resultado. Você pode trabalhar no trade, com a cotação estabilizada, sem tomar muito prejuízo. Agora, trabalhar em punch ou fazer múltipla e dupla é o tipo de coisa que a gente conversa, né? Não dá resultado. Não adianta. Eu conheço o fulaninho que ganha dinheiro em múltipla.
por quanto tempo? Entendeu? Essa coisa de dupla, de múltipla, isso só dá dinheiro para casa de aposta. E para grupo VIP, né? Mas beleza, quem sou eu na fila do pão? Tô aqui só há 12 anos. Qualquer coisa, tá? Palmeiras e Santos, olha lá de baixo aí. Gente falando de cotação baixa de Leipzig, vamos falar de Palmeiras e Santos. Terminou agora há pouco. Lembra da cotação do Palmeiras? No clássico? Mas o Palmeiras vinha de derrota pro Boca, eliminado da Libertadores, agora focar no Brasileirão, beriri, paroró. 1,40 cotação do Palmeiras contra um Santos num clássico. Cara, esse tipo de cotação é igual ao esporte. O esporte vai jogar na segunda-feira. Já gravei o planejamento de segunda. Você vai ver daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco ele vai sair. Estou gravando às 19h50. Vai sair depois dos jogos às 16h30. 18h30. Cotação do esporte na Série B é 1,35. Tem valor no longo prazo? Não. Não tem, cara. Não tem. Então, assim, esse tipo de situação no Brasileirão aconteceu muito em 2019, 2020, depois do Flamengo Jorge Jesus, depois do Palmeiras campeão da Libertadores, contra o próprio Santos. A gente teve várias cotações do Palmeiras no 20, 2025 que não entraram. Então, eu não gosto de trabalhar clássico, eu respeito demais o clássico. Eu lembro que eu comentei isso no nosso planejamento. Eu respeito muito o clássico. E eu não consigo confiar nessas cotações de 1,40. Falando em clássico, Botafogo voltou pelo visto, hein? Botafogo chamou a responsabilidade. Se o Botafogo tivesse perdido esse jogo, teria sido uma rodada relativamente normal, porque a maioria dos adversários não estavam vencendo, até o Bragantino não está vencendo nesse momento, né? O Flamengo vacilou, o Fluminense perdeu, o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu, foi uma rodada excelente. Ainda porque o Botafogo venceu. Né? Mas se não tivesse ganhado, se tivesse perdido, ia ficar ruim para os jogadores, porque eles pediram a cabeça do Bruno Lage. Né? E eu acho que tinha que ter mandado embora mesmo, acho que o Textor agiu rápido. Né? Eu sei que a gente é difícil os jogadores poder pedir a cabeça do treinador, mas eu acho que estava uma zona. Né? E o Botafogo jogou do jeito que tem que jogar contra o Fluminense, na maciota, no contra-ataque. O time do Botafogo é muito forte nesse fundamento. Tinha o Soares também muito bem. E o Botafogo agora se distancia de novo do bando. Né? Se o Bragantino, que nesse momento está empatando, não vencer, o Botafogo vai conseguir subir mais 2 pontinhos em relação ao Bragantino. E vai ser uma situação onde o Botafogo começa a ter já um caminho um pouco mais tranquilo. Né? Porque os próximos adversários do Botafogo, se não me falha a memória, serão América Mineiro, ameaçadíssimo de rebaixamento, fora. Botafogo, Atlético Paranaense em casa. Não sei se vai conseguir jogar no tapetinho, né? Por conta de shows e tudo mais. Mas se for em casa, obviamente, para o Botafogo é excelente. E depois, se eu não me engano, pega o Fortaleza um dia antes do Fortaleza viajar para disputar a final da Sul-Americana contra a LDU. Provavelmente o time reserva. Claro que o time reserva do Vojvoda é muito competente, tá? Mas mesmo assim é uma sequência muito boa para o Botafogo. Esse aqui é o nosso querido Expectativa é a Mãe da Merda do dia, nosso troféu Expectativa é a Mãe da Merda. A gente criou muita expectativa nesse jogo, eu achei que seria um jogo para gols, e mais um jogo onde o City não jogou muita bola. É o que eu falei lá no início, né? Depois daquela derrota do Wolverhampton, essa foi a segunda derrota do City na competição. O Arsenal agora assumiu a liderança, junto com o Tottenham, né? As duas equipes aqui rivais assumem a liderança e o City chega a 2 derrotas seguidas. É óbvio que isso aqui não é terra arrasada, que o City na temporada passada tinha muitos pontos atrás do Arsenal e conseguiu tirar, mas mesmo assim eu acho que o Arsenal mereceu por ter buscado mais. Tá? Acho que o City fez um jogo muito abaixo e eu sinceramente estou confiando pouquíssimo no City, porque é uma equipe que está sempre com cotações baixas e não tem jogado futebol tão bom. O Haaland está, na minha opinião, numa fase inferior e falta muito De Bruyne nesse time, com todo respeito. Tá? Então, acho que esse aqui foi o nosso querido Expectativa é a Mãe da Merda do dia. Granada e Barcelona, para quem acompanhou o nosso Bom Dia Mercado, viu que era um adversário complexo, que das últimas vezes que tinha enfrentado o Barcelona era um jogo para gols, que a gente teve empates em sequência, né? 1-1, 1-1 e agora o 2-2, ou seja, o Granada era uma equipe que vinha de vitória e 2 empates contra o Barcelona, era uma equipe que podia complicar a vida do Barça. O Barcelona até teve um gol impedido no final para virar o jogo, mas acho que o placar foi justo aqui. O Granada fez um primeiro tempo de contra-ataque muito forte
e o Barcelona acabou recuperando no segundo tempo. Foi um jogo que eu trabalhei o over limite, consegui pegar aqui esse gol do Sérgio Roberto. Então foi um jogo já esperado que o Barcelona poderia se complicar. Quem trabalhou dupla chance do Barcelona, acho que foi bom também. Lembra que eu falo? A cotação do Barça está muito baixa, o jogo é difícil, dá para esperar um Barcelona talvez saindo atrás e buscar uma dupla chance. É interessante, é desse tipo de situação que eu comento. Tá? Outro mercado muito baixo que não estava respeitando o adversário. Fiorentina, Napoli. Fiore 3-1. Fiore marcando no finalzinho com o Nicolas Gonzalez para matar o jogo. Mais uma situação de Leipzig, Palmeiras, Barcelona e aqui o Napoli. Cotação muito baixa, desrespeitando o adversário. O Napoli não está nas suas plenas condições de futebol ainda, por mais que tenha resolvido um pouco da treta ali do Osimhen com o treinador, né, e também a diretoria, depois daquela postagem ridícula do social media. Achei um time do Napoli mais abaixo depois daquele jogo contra o Real e não fazia jus àquela cotação, tanto é que o Napoli tomou um gol com 7 minutos. A cotação do Napoli baixíssima. Tá? Muito cuidado com essas cotações e muita atenção aos adversários. Eu sei que é difícil a gente acompanhar todos os adversários dos favoritos, mas a Fiorentina, ela era, naquele momento do jogo, um time com 14 pontos também, na mesma posição aqui do Napoli. E a Fiore agora assume a terceira colocação empatada com a Juventus. Tá? Então, cuidado com os adversários. E para fechar, nosso queridinho do dia, Leverkusen contra o Colônia. Colônia do treinador com a boininha, parece comigo. O Jonas Hoffmann, esse aqui que eu tinha esquecido o nome, que saiu do Gladbach e veio para o Leverkusen. Foi muito bem nesse jogo, fez um gol, deu uma assistência, além de ter tirado 9.5. Frimpong jogando muito bem. Bonifácio jogando muito bem. O Hoffmann jogando muito bem. O Leverkusen inteiro jogando muito bem. E o Xabi Alonso treinando muito bem essa equipe. Eu acho que se você puder, sempre que você tiver a oportunidade de fazer jogos do Leverkusen essa temporada, faça. Tá? O Leverkusen tem 6 jogos de vitória e um empate em 7 partidas. Tá? Uma equipe invicta, junto com o Bayern de Munique e o Dortmund. Muito bem treinada. Na minha opinião, favorita até para chegar longe na competição da UEFA. E vai fazer frente ao Bayern de Munique, sim. Porque o jogo da volta contra o Bayern é em casa, né? O jogo do segundo turno. Então, se mantiver essa frequência, se não houver uma queda muito grande, é uma equipe para a gente ficar de olho. Deixa eu só ver como é que estão os resultados do jogo do Brasileiro. A gente já falou de uma vez, ó. O Bragantino tomou um empate, o Galo vence o Curitiba, nada de novo aqui na terra do pão de queijo. O Galo viu muito bem no seu novo estádio, né? E o Fortaleza já buscou um empate aqui contra o América Mineiro. Um resultado horroroso para o time do América. E na Série B o Criciúma vai vencendo com vitória. Resultado muito bom para o Criciúma, que ainda tem chance aqui de entrar na zona de classificação. Deixa eu puxar para cá. Que ainda tem condição de entrar na zona de classificação. Acho que foi isso, né? 40 minutinhos de conversa? Tá bom, né? Fazia tempo que a gente não se via, é bom a gente botar o papo em dia. Agora a gente vai tentar da FIFA, vou tentar fazer um estudo de caso pra gente, sobre match odds, sobre essas inversões. É claro que no YouTube é muito complexo fazer isso, porque você tem que fazer com foto, né? Não pode fazer por vídeo. Enfim, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela moral que você me dá aqui assinando os membros do canal. Espero que você esteja gostando, que eu esteja conseguindo te ajudar, que essa companhia aqui, empatou Curitiba, hein? Nada de novo na terra do pão de queijo. Mentira, até o boss. Empata Curitiba, resultado bom pro Curitiba aqui. Vamos ver se foi validado ou não. Mas enfim, muito obrigado mesmo pela tua ajuda. Espero que você esteja conseguindo te ajudar, pelo menos nessa companhia aqui semanal. E a gente se vê no próximo pós-planejamento. Um abraço.